Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Comando. E hoje, falando de mais um episódio misterioso e cheio de terror sombrio da série clássica, The Wolf in the Fold, o Lobo entre os Cordeiros. Existe um enigma de assassinato em um planeta hedonista, uma entidade que pode ter aterrorizado a Terra desde o século XVIII. Vocês estão preparados? Conta mais, JC. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que tudo que tem, todos os comentários e opiniões aqui são de opinião minha e do Bruno. Você também pode deixar os seus aí nos comentários, sempre com respeito, ok? Também a gente não pode evitar de falar de spoilers, porque é uma série que já tem quase ou mais de 50 anos. Então, bora lá. Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, a Enterprise ela chega em Argélios 2, né? Um planeta voltado para o prazer e a cultura emocional, né? E eles estão lá por conta que o Scott ele sofreu um acidente na engenharia, né? E o McCoy ele tá preocupado com as consequências desse acidente. Bom, para mim essa história ela é um pouco datada por conta desse argumento que eles quiseram começar, né? Mas eu andei pesquisando do que exatamente o McCoy estava preocupado, né? Existe um quadro psiquiátrico chamado ginofobia, né? Em que é uma fobia das mulheres. Ele pode ser causado tanto em traumas na infância como em alguns traumas durante a fase adulta do ser humano. É uma condição extremamente rara. Eu acredito que é disso que o McCoy estava falando. Mas eu achei que é uma escolha bem ruim para começar a história. E eles vão estar dentro de um harém, vamos supor assim, né? É mais ou menos esta visão, né? O planeta ele tem muito das culturas asiáticas do planeta Terra como pano de fundo. E lá a gente vê já uma dançarina, né? Um lugar regado a muita festa, muita bajulação, música alta, e eles estão tentando deixar o Scott mais à vontade para ele superar esse momento difícil que ele passou, em que ele feriu a sua cabeça. Ele já está curado, mas psicologicamente ele ainda precisa de algum cuidado. É isso aí. Bom, começando então o episódio, achei interessante essa discussão que o Bruno trouxe sobre ele ter genofobia, porque a gente sabe que o Scott ele não é o cara mais sortudo do mundo com mulher. Não. Sempre que o Scott que ele encontra uma companheira, acontece alguma coisa que vai fazer os anos ficarem juntos. É interessante porque o último episódio de destaque do Scott foi lá no episódio do Apollo. E a gente enxerga muito bem isso lá. No episódio do Apollo, a gente sabe que a Caroline Palamas, teoricamente, saiu grávida daquela confusão. Então, eu fico pensando que, cara, isso é um pouco triste, né? Porque ele pode até ter pensado, nossa, pelo menos me livrei de um deus. Mas como, na verdade, ele não se livrou, porque quando eles voltaram para a nave, provavelmente eles descobriram que ela estava grávida. Então, talvez isso tivesse afetado um pouco ele. Lembrando que as datas e jornadas não são uma coisa muito fixa, muito prolixa, elas mudam bastante. A gente não tem muita certeza de qual é a ordem, embora a gente saiba que o que acontece em TOS é dentro desse período de 5 anos de missão, a gente não sabe muito bem qual que é a ordem que essas coisas aconteceram. Teoricamente era para elas acontecerem seguidamente, mas não necessariamente isso é verdade. A gente não pode ter 100% de certeza sobre isso. Então, é um ponto de vista interessante sobre essa visão do Scott começar a ter um pouco de medo do sexo oposto. Acho que não por um trauma de infância, mas mais por esses traumas de adulto de nunca conseguir se relacionar muito bem com ninguém. De qualquer forma, eles estão em Argélios, que é um porto espacial para operação. O que vocês precisam saber sobre Argélios é que ele é um planeta bastante hedonista e voltado para o sexo e para as coisas carnais. Aqui vale um adendo que, tal qual a gente falou num dos nossos últimos vídeos, a gente falou no Amok Time, esse episódio ele traz um pouco desses temas mais sensíveis, que sejam sexualidade. Então, se você se sente incomodado com isso, a gente tem mais de 50 vídeos aqui no canal que vão ser para você. Talvez esse aqui te deixe um pouquinho desconfortável. Mas, de qualquer forma, é interessante que a cura
o remédio pro mal-estar do Scott relacionado a isso seja levar ele numa casa de dançarinas, Eu porque, acho que ele tá sei muito lá, mal acho que essa, acompanhado para esse tipo de então, sugestão. também McCoy acho que ele adora tá muito mal acompanhado. bordel e o Kirk, bom, a gente já sabe, né? Bom, uma curiosidade que eu queria já levantar sobre, não o Kirk, mas o Shatner, né? Pô, esse episódio ele teve como participação aquela dançarina logo no início, né? Faz lembrar um pouco o episódio Cara, The Cage, né? E ela é a dançarina do início, que é a cara, né? É a Tânia Lemani. Ela tinha 18 anos quando ela fez essa gravação, né? Mas assim, ela teve flerte, sim, do William Shatner, mas claro que foi totalmente sem sucesso, né? Bom, a gente já sabe, né, da conduta do Shatner naquela época, né, dentro do set de gravação, ele não queria perder tempo tanto no personagem quanto como pessoa, mas é isso, né? Mas assim, o Kirk ele não é o melhor exemplo para, o que que eu posso fazer pelo meu amigo para ele ficar melhor? Não, vou levar o cara numa rave, numa balada, tipo isso. assim, eu não vou culpá-los desta vez por fazerem essa pataquada, porque, afinal de contas, é o que os caras sabem, o conhecimento. Assim, me surpreende muito que o doutor tenha inventado essa maluquice. Mas já o Kirk, onde o Era Kirk sabe esperado, ir para curar as próprias feridas. Então, assim, era não tem muito o que esperado. fazer sobre isso. O Brunão comentou que o William Shatner tentou um avanço com a atriz, Nada ele não conseguiu. desrespeitoso, mas Quem conseguiu, na verdade, foi o James Doohan. Porque olha o James Doohan só, namorou com ela durante, não uma, mas algumas vezes depois do episódio. caramba. Eles terminavam e voltavam repetidamente. Só para dar uma. Só para deixar o personagem dele mais crível, ele realmente não se deu muito bem com ela. É a vida imitando a arte, né? Enfim. O... Bom, continuando a história. Pausa para a gente entender quem são os argelianos. Não vou entrar muito no mérito de quem são eles, Clica no porque vídeo. nós já temos um vídeo de espécie aqui no canal Vou deixar a que é miniatura e o link aí. sobre os argelianos. Então, tal qual o Bruno acabou de dizer, o link ele vai estar aqui em cima. Vão lá e assistam o vídeo. Ele é um vídeo bem curto, não tem muito o que saber sobre os argelianos, mas vai ajudar você a se situar nesse episódio, ok? Bom, dando continuidade. Aparentemente, a cara, que é a dançarina, ela também gostou muito do Scott, porque ele foi quem mais aplaudiu energicamente. Eles até dão uma dura nele, falando, Scott, que a gente não bate palma, a gente não bate na mesa, a gente bate, acende as velhinhas. E ele fala, nossa, mas que coisa fria, eu quero bater na mesa. Ele bate na mesa. Eu também achei bem frio. Essa dançarina acabou de fazer o espetáculo e os caras vão acender a vela. Achei que precisava de um pouco de mais energia, mas eu entendo que faz parte da mística do lugar, assim, do planeta. E você, Brunão, o que que achou desse espetáculo? Eu achei assim curioso, mas é uma coisa assim que não me surpreende, porque independente de, pelo menos aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura totalmente diferente de quanto enxerga esses ambientes. Mas isso sempre esteve presente em todas as culturas do mundo, né? Desde a antiguidade, pré-história para cá, né? Então, assim, não me surpreende o Kirk ainda falar para o Scott, não, eu já pedi, convidei ela para vir para mesa. Você querendo sair com ela depois, fica à vontade, né? Mas assim, a história ela vai ficar macabra a partir daqui. E existe um pequeno detalhe que eu queria comentar. Esse episódio, ele foi escrito por ninguém menos do que o Robert Bloch, que foi o autor também do Que as Meninas São Feitas e Catspaw, O Dia das Bruxas. Bom, Robert Bloch ele é conhecido também pelo seu livro Psicose, né? E ele bebe muito da fonte do terror, né? Então, assim, esse episódio ele vai ter várias inspirações, seja em mitologias antigas, terror, suspense, um pouco de Agatha Christie como A Noite das Bruxas, né? Mas assim, a história ela vai ficar macabra do nada. O que Scott ele sai com a cara e de repente a gente tem uma cena de um grito e o Kirk e o McCoy já estão fora do harém, vão correndo e encontram o Scott no meio da parede, meio semi-desmaiado, com uma faca na mão e a dançarina morta. O episódio ele muda totalmente o sabor de ficção científica para terror e suspense aqui. E é nessa linha que ele vai andar.
E sobre o Robert E. Bloch, sobre tanto Cat Paul sobre o What Made Girls Leaders Of, ambos têm vídeo aqui no canal, também vai ficar aí no card em cima, ok? Bom, tal qual o Brunão falou, o Scott ele é ele é incentivado pelo Shatner a sair com a cara para eles darem um passeio. Isso é uma série para criança, para adolescente, para jovem. Obviamente eles falaram de um passeio, mas você sabe do que eles iam fazer. É É um lógico. planeta hedonista que a cultura do planeta inteiro é voltada para o sexo. Então você já sabe que aquilo não era um Ô simples passeio. JC, é o seguinte, a NBC não queria isso nos primeiros episódios. Mas a gente já tá no 36º, 35º episódio, então eles não estão nem aí pra NBC Eu agora. discordo disso. Eu discordo que eles não estão nem aí. Eu acho sim que eles estão bem. Eu acho que eles estão bem aí. Ah, eles tentam Principal, alinhar, eles tentam alinhar, sim. eu acho que eles estão bem aí, porque principalmente porque eles fizeram ela É, cobrir um umbigo com uma pena, porque eles acharam que a dança fica muito sexy se ela mostrar um umbigo. Então, eu acho que de certo ângulo eles se importam sim. O que eu acho é que eles têm meio que uma falsa moralidade relacionada. Eles colocam, eu acho que, embora a NBC e a Desilu não queiram aprovar esse tipo de coisa, a produção vai e coloca meio entre linhas. Tudo isso bem, é aí. uma série para É adolescente, então exatamente a isso. produção é uma série para adolescente. Então a produção vai e coloca lá, mas dá uma cobrida em cima da cena. É igual o episódio do Apollo. A gente sabe o que a Caroline Palamas e o Apollo fizeram lá. No final ela deveria voltar grávida, mas isso não aconteceu porque a Desilu acho que pensa, a Desilu e a produtora falou, caramba, mas será que a gente deva mesmo deixar isso assim? Mas tudo bem, a gente já sabe tá lá, a gente já sabe o que tá acontecendo. Engraçado que é o terceiro episódio que tem uma cena de sexo velada que fica aí entre linhas. Verdade. Então, talvez Jornadas esteja caminhando lentamente para o que ela vai se tornar lá na frente com essa liberdade sexual. Lembrando, e eu fico pensando, e agora na verdade eu pensei agora sobre isso, se essa restrição de sexual que eles colocaram entre episódios não se deva. E aí eu fico pensando se talvez essa brecada nesse conteúdo mais adulto, mais quente, não se deva para amenizar um pouco as coisas que aconteceram com a Grace Lee Whitney. Vocês vão Verdade. entender o que eu estou falando. Eu sei que eu prometi um vídeo da Grace Lee Whitney, agora eu estou com uma playlist nova que vai sair esse vídeo. No dia que sair esse vídeo, vai ser Promessa é comemoração. dívida, É hein? promessa. Agora vai sair esse vídeo da Grace Lee Whitney. Mas para quem não sabe da história da Grace Lee Whitney, ela fez a Janice Rand lá nos 7 primeiros episódios de TOS. E ela saiu porque ela acusou um dos produtores Ah, sim. de violência sexual. E aí toda a produção meio que se voltou, entre aspas, contra ela. Ninguém a defendeu, ela estava em estado de choque, ela não conseguia atuar muito bem, e ela não conseguia. Então, eles acabaram demitindo ela como desculpa pela instabilidade psicológica e os problemas de alcoolismo, quando a gente sabe que isso meio que foi causado por conta principalmente dessa violência sexual que ela sofreu. E talvez, por conta da Grace Lee Whitney, ter saído nesses termos, eles tivessem dado uma brecadinha no conteúdo sexual. Lembrando que a Janice Rand, ela era bem sexualizada. A gente falava isso muito no começo das nossas reviews. A Janice Rand, praticamente, ela era muito sexualizada. Todos os episódios que ela aparecia no lajeamento, sempre tinha frames bem estranhos relacionados a ela. A gente sabe que no futuro isso vai voltar com algumas outras atrizes, mas a gente teve um lapso de episódios em que isso não acontecia. Porém, agora na segunda temporada, de alguns episódios para cá, a gente já teve a situação com a Caroline Palamas e o Apollo, a gente já teve aquela situação com o Spock e com a Chapel, e agora a gente está tendo essa situação com a Cara Scott. e com o Scott. Então, isso me leva a pensar que talvez eles estejam aos poucos retomando essa visão de uma liberdade sexual maior. Mas, Mas enfim. aí, é uma dúvida. Quando eu assisti esse episódio bem depois que eu já era garoto, né? Que eu comecei a ver Jornada quando eu era pequeno, mas esse episódio eu fui ver só quando eu já tava adulto. Quando eu vi, eu falei, pô, ele matou. Você teve essa impressão? Mas ele mitou.
Então, aí é que tá. Só que o interessante aqui, o dilema que eu acho que até vai ficar meio estranho, eu vou falar no momento em que isso acontece, é que o Scott não lembra e ele jura de pé junto pro investigador que ele não matou. E assim, Argelius 2 é um planeta que não tem mais uma estrutura condenatória muito eficiente. Tanto que o investigador não é nem de Argelius, ele é de Rigel 4, né, que é o Sr. Heist. E aí eles vão tentar investigar. E vai ter aquele problema, porque eles não têm muito equipamento. Aí o Kirk ele pede para trazer o Psycho Tricorder para poder puxar as memórias na marra do Scott. Porque eu achei bem interessante um equipamento que sonda a tua mente e arranca as memórias que você mesmo não lembra no seu subconsciente. Isso é interessante porque eles não precisavam de um equipamento para fazer isso, porque eles têm uma máquina chamada Spock na Enterprise, que É um consegue, elo tem poder de fazer mental, isso. né? O lance sobre isso é que o Leonard Nimoy, isso é interessante. A gente não tem um episódio que a gente não fala sobre as maluquices do William Shatner, né? O Leonard Nimoy, ele tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor ator. Isso. E o William Shatner tava a pau da vida com isso, mas muito puto. E a produção tava tendo muito problema com o Shatner, porque por conta dessa premiação, ele tava se sentindo inferiorizado. E ele é a estrela do episódio. Então a produção precisa fazer todas as vontades dele. Então o que eles fizeram? Nesse episódio em específico, eles reduziram O papel do a, Spock. participa a participação do Spock para dar mais enfoque no Capitão. Não, eu ia falar Picard. No Capitão Kirk. É porque eu A tava gente sabe assistindo que você Next adora o Generation essa Picard. semana. Não, é que eu tava assistindo Next Generation esse final de semana. Mas, de qualquer forma, eles reduziram e colocaram o Kirk em grande destaque. E é interessante porque, cara, uma máquina que sonda pensamentos. A gente já viu que a Enterprise tem umas coisas bem interessantes. Existiu uma máquina da verdade, mas enfim. A sondagem que vai ter no julgamento do depoimento do Scott, ela usa isso, apareceu em corte marcial esse equipamento também. Acho assim, uma invenção interessante, mas aí entra mais um problema. Na hora em que eles trazem o psicotricorder, eles teletransportam ele, eles trazem a tenente, né, para poder fazer a sondagem no Scott. E aí eles precisam de uma sala privativa para isso. E aí, outro grito. E a tenente tá morta e o Scott desmaiado. Quando chegou nessa segunda, eu falei, meu, ali Capitão Bruno, teria prendido meu oficial. Eu teria. Naquele momento, com aqueles elementos, eu teria concordado com o investigador. Mas não foi isso, porque assim, o McCoy ele bate o pé. Kirk, não é possível. O cara não tem elementos psicológicos para ser um assassino. Ele insiste que o quadro clínico e mental do Scott é impossível dele ser um assassino. E é nisso que eles vão basear a defesa dele até conseguir provar o contrário. É É isso aí. duas mortas já. E aí entra em cena o prefeito Jarvis. E o prefeito Jarvis, ele é a autoridade maior no planeta, apesar de ter o termo prefeito, não presidente, É não. estranho, né? O prefeito no planeta ele é o. Talvez o planeta seja pequeno, assim, interprete da forma que foi interessante, mas ele é o prefeito e ele toma todas as decisões do planeta. O lance de Argélios, apesar de eu ter falado isso no vídeo espécie sobre os argelianos, interessante comentar que os argélios, tudo para os argelianos é voltado exclusivamente para amor e práticas sexuais. A lei é o amor, Então, ele fala, a né? lei é o amor. Assim, o que significa que os caras são meio malucões, sabe? Tipo, para eles tudo se É resolve idílico, na né? cama, né? Os caras são muito xarope. Mas, justamente por eles terem esse sistema de leis meio esquisitão, eles não têm força Carrascos administrativa. policiais, né? Não tem. Eles não têm força administrativa. Tudo é contratado de outros mundos. Então, força policial é contratado de outros mundos, força médica, eles não fazem nada. Sendo bem honesto, me passa a impressão que eles passam o dia inteiro transando.
deitado, porque não Que tem. exagero. Se eles têm que contratar a força administrativa de outros, não significa que os caras não fazem nada. Eles têm um Eles conceito eles de. só vivem se divertindo. É um conceito Mas, moral diferente, tanto que você vai ver que tem o noivo da cara que morreu, eu que ia falar eles disso acham um depois, mas crime ele ser ciumento, entendeu? Um crime, eu vou entendeu? falar disso depois, porque eu achei É, isso bem bizarro, mas tudo bem, a também. gente vai conversar sobre isso. Bom, o prefeito Jarvis, então, parece acreditar muito no Scott. Ele parece saber, de fato, ele acredita muito que o Scott não fez esses crimes. E para isso, já que o Scott está alegando veementemente que ele não é um assassino, então vamos usar a fonte mais confiável de todas, que é a esposa dele. Eu acho que é Cibo o nome dela, eu esqueci. É Tem tanto Cibo. nome nesse episódio. É a Cibo. Eles trazem a Cibo, e a Cibo, que é a esposa dele, ela tem habilidades empáticas. E as habilidades empáticas dela são para sentir. Aqui vale uma menção que os empatas em Star Trek. Um dia eu vou trazer um vídeo sobre isso, como funciona a telepatia em jornadas, mas os empatas em Star Trek, eles não são o tipo de. Sendo bem honesto, é telepatia. É É telepatia. uma Eu falo que é telepatia de telepatia porque sentimentos, né? mas apesar disso, a Diana Troy consegue conversar por pensamento com a mãe dela. Então, É eu vou verdade. entender que isso aqui é telepatia. Entenda como uma telepatia, mas a Cibo consegue tirar as memórias retraídas de alguém, as memórias reprimidas da mente de alguém. E achei super interessante isso aqui, porque eles fizeram uma roda Ouija. É verdade, parece, né? Me Fizeram uma roda lembrou Ouija. a cena do A Noite das Bruxas da Agatha Christie. Você vê também isso no filme que tem, né? Que fez dela do Detetive Clouseau. E tem essa cena, e aí no final da mesa branca, a pessoa está morta no filme. Então eu lembrei muito de Agatha Christie na hora. Eu achei o plano deles em volta da mesa de mãozinha dada bem interessante, porque é filmado de cima. E isso, tem uma Eu acho que essa é a chama, né? imagem. Eu acho que essa é a imagem mais Emblemática. interessante de jornadas desse episódio em si, de jornadas não, desse episódio em si, que é a mais lembrada também, que é todo mundo de mão dada, a mesa em cima, a câmera meio que dando uma giradinha, assim. Eu vou Achei ver isso se eu muito interessante. consigo o trailer que toda semana, para quem não sabe, quando foi lá em 67, passava sempre no final de cada episódio o The Next Week, na próxima semana. E aí mostra um trailer, um Vignette bem pequenininho de 1 minuto do que vai acontecer no outro episódio. Eu vou ver se eu consigo o Vignette da semana seguinte desse episódio. E é um clima muito de terror. Vocês não têm noção. É muito cara de filme de terror. Bom, de qualquer forma, eles fazem essa roda Ouija. E no final dessa roda Ouija, a luz apaga e a Cibo aparece morta. Com o Scott do lado dela. Aí eu acho que já não tinha muito como defendê-lo. Eu acho que você precisa ser muito amigo do cara para você É, acreditar que ele não então. tinha A matado mão ninguém com nessa. sangue, ele de pé É, segurando ela. Ali eu falei, não, isso eu não acredito. Como você não, diz, ali é não difícil foi de crível. tancar. Ali, não Não, dá ali é pra difícil de tancar. tancar. Três mortes. E é um pouco interessante antes disso, porque eles tinham até trazido o pai da cara, que é um senhorzinho bem esquisito, e tinham trazido o noivo dela. É. Noivo, galera, eu achei isso bem estranho, de verdade. Eu não achei estranho por episódio, achei estranho por roteiro, sabe? Achei uma cultura bem É esquisitona. É, alienígena, cara. Eles são humanoides, mas eles são alienígenas, não, apesar disso, né? sim, mas eu achei. Eles até falam que Sabe, sentir ciúmes no mundo deles é crime. eu sei onde Cara, é que isso foi tirado, na verdade. É uma inversão do que a gente tem em culturas asiáticas quanto à poligamia. O homem pode ter várias esposas e as esposas não podem ter ciúme do homem. Só que aí o autor inverteu. É as mulheres que podem ter vários parceiros e o noivo não pode ter ciúme. É, mas ele também podia ter várias parceiras se ele quisesse, né? Isso não era um sim. impedimento para Por ele. isso que eles acham estranho ele ter ciúme. Ele podia se satisfazer. É uma Mas é bem moral esquisito. alienígena, totalmente E alienígena. é bem esquisito se a gente for observar que talvez o Scott não soubesse disso. Não, E eu acho que se o Scott soubesse disso, talvez ele tivesse dado um break no freio, tipo, exatamente. Ele não é um fura-olho.
Não, mas achei bem estranho. Enfim. Mas é a cultura dos caras, né? Não dá Cibo pra. morta, tenente morta, cara morta. E agora é a esposa do prefeito Jarvis que morreu. Gente, nessa hora, a cara dele de não acreditar que o Scott é o assassino muda. Tanto que ele pergunta numa cena e fala: Senhor Scott, por quê? E aí o Scott de novo, eu juro que eu não matei a tua mulher. E aí o investigador, ele de novo, eu já não acredito em mais nada disso. E aí o Kirk ele já tá sem o que dizer. E aí o McCoy é o único que defende, não, Kirk, isso tá errado. Isso não é ele. O que eu achei estranho aqui é porque o que salvou o Scott é o fato das luzes terem se apagado, a sala tá fechada. E o que a gente vai ter na cena do depoimento. O que ele leva eles a meio que assim, sem muita opção do que fazer, ele convence o Jarvis a fazer o resto da investigação dentro da nave, onde eles têm mais equipamentos. E aí ele vai pôr o Scott contra o detector de mentiras, é uma espécie de polígrafo dentro da sala de reunião. Lá eles vão fazer todo um depoimento registrado e ele mostra até para o investigador que a máquina não erra nesse sentido, ela identifica toda vez que a pessoa está mentindo. Ele faz várias perguntas e prova que o Scott ele fala a verdade, a máquina entende, e quando ele mente a máquina entende também. E aí fica claro que o Scott não está mentindo quando ele fala que ele não matou e não se lembra, né? E aí a cena muda em que a gente vê que o Hyde é o único incomodado com toda essa investigação. Ele quer condenar o Scott, para ele já está decidido. E isso incomoda o prefeito. É isso aí. E é interessante esse personagem, o Hagrid, porque, obviamente, esse personagem ele existe por conta da situação do. Não só pelo roteiro, mas pela situação do Shatner. Porque ele é um personagem. Eu tô falando do personagem, não do ator. Porque o personagem do Hagrid, ele é bem patético. É, E o raso personagem do Shatner do fica Kirk. passando por cima dele o tempo inteiro. Sim. E isso é bem feio, sabe? Se a gente for parar para pensar sobre essa colocação, isso é bem feio, isso é bem fora de tom. Porque, obviamente, a produção só colocou o Hagrid daquele jeito para o Shatner se sentir melhor por causa do problema com o Nimoy. E aí já Mas entra em se uma outra fosse discussão. assim, o Scott ia ser morto, né? Se Não, mas fosse assim. entra em uma outra discussão sobre até onde que eles estavam dispostos a fazer o Shatner ficar feliz, sabe? E Ah, aí isso já acontece. nem tá dentro desse Né? episódio. Mas enfim, Mas pensando na história mesmo, o Kirk ele vai pôr também o noivo ciumento para depor. E aí eu meio que percebi que o Kirk ele queria transferir a culpa. Não, não é o Scott, deve ser o noivo. Só que ele descobre que não é. E aí ele pega um elemento bem estranho no depoimento do Scott, em que ele fala que quando as luzes se apagam, ele sentiu uma coisa. Ele não sabe descrever uma presença, uma entidade que teve do lado dele na hora em que a Sibo morreu. E aí ele começa a ir por aí. E o Heinz fala: vocês estão começando a pensar em fantasia para poder não condenar o Scott? Ele está aqui na nossa mão. E aí o Spock entra, né, em cena, né? É bem curta a participação do Spock nesse episódio, em que ele corrobora a teoria de que existem seres ou entidades que se alimentam de emoção. A gente vai ver isso ainda na série clássica na terceira temporada também, né? E também na série animada, no episódio Beyond the Farthest Star, Além da Estrela Mais Longínqua. E, assim, vai ter um engancho de inspiração disso, de uma entidade que se alimenta de emoção, lá em Nova Geração, no episódio Sub-Rosa, da família da Doutora Crusher. Só que lá a entidade não se alimenta de medo mortal. A entidade vai se alimentar de paixão e energia vital. Mas, assim, a linha de investigação vai ser nisso. E aí, quando eles começam a descobrir que o nome que a Sibo falou, Rejak, Kesla, Boratz, são de assassinos de mulheres em vários mundos da Federação, e que esses mundos estão na linha de direção de Argelius e Heigel, é que eles descobrem que o único de Heigel 4 no planeta é o Hygest. E aí, quando eles pegam a arma do crime, ela também é de Heigel 4.
E aí ele surta, ele se demonstra, ele mostra a cara dele. E, gente, que cena! Ele deu uma voadora no Shatner, que Melhor ele cena do saiu episódio. batendo na parede, puf, parecendo uma luta de Dragon Ball Z, mano. Eu dei risada Eu nessa fiquei em hora. dúvida se Pô, aquela voadora não foi de doeu, hein? verdade. Foi de Porque deve ter verdade, doído. cara. Foi de Porque deve ter verdade. doído. O cara devia estar tão puto com o Não, William valeu o Shatner que ele salário. simplesmente saiu correndo e meteu uma bica nele. Falou, toma! Nossa, velho. Esse Foi a foi muito primeira vez bom. que eu vi o Kirk se lascar no combate, né? Mas assim, o final do episódio, a gente já tá nessa parte final, né? A entidade, né? O Jack, o Jack Stripador, né? No caso, né? Essa inspiração ela vem de um roteiro antigo do Robert Bloch chamado Your True Jack Ripper, o seu verdadeiro Jack Stripador, em que é um plot de roteiro de Jack Stripador do futuro. E aí isso daí não emplacou, né? E ele usou isso como esqueleto para essa história. Mas assim, o Heist vai dar um golpe, o Kirk vai dar umas porradas nele e a entidade vai sair do corpo dele e vai para Enterprise. Aí eu entro num dilema que eu queria te perguntar. A entidade assumiu a máquina, só que a máquina tá viva, a Enterprise está viva para ela ser Teoricamente. possuída. É interessante, então a O Data Enterprise tá é vivo? uma então a Enterprise é uma entidade, igual o Data. Não Então acho assim, que é uma entidade. interessante, né? Interessante essa máquina possuída. Eu não acho que é uma entidade, mas acho que nada impedia o bicho de entrar na O que Enterprise, de dá entrar mais no terror pro computador. episódio, porque chega na cena do elevador em que o Kirk tenta ir pra ponte, o Jack Stripador começa a mover o elevador como se fosse um chocalho com eles dentro. É que na filmagem não ficou claro, mas foi isso. Eu fiz um chocalho com eles dentro do elevador. Que sufocar a Exatamente. tripulação. Então, assim, o terror fica bem grande. E a solução eu achei muito engraçado. Porque, assim, o McCoy que quis dar um bordel como tratamento, agora vai dar um calmante super potente para 430 tripulantes não ser possuído pelo Jack Stripador. Então, achei. É que assim, vamos lá. Final. Fazia tempo que isso não acontecia sobre um final de episódio de jornada ser meio xarope, né? Muito doido, cara. Esse Muito episódio acaba doido. de um jeito muito No louco. começo, isso acontecia muito dos episódios Mas eu serem meio gostei. loucos assim no final. Mas a gente teve um desse agora, tipo, todo mundo tomando calmante. Achei uma Dando solução bem risada. esquisita. O Sulo. O Sulo começando a dar risada. Ah, esse cara tá falando muita coisa sinistra. Ah, uma pequena curiosidade. Originalmente, essa história não iria se passar com o Scott. Iria se passar com o Sulo. Porém, o Robert Justman, que cuidava da produção, ele pensou que o carisma do ator do James Doohan era muito mais intenso para pôr alguém que matou mulheres nesse caso, entendeu? E o Isula, ele não dá pra gente, ele por mais que ele seja um ator muito competente, ele não tem um porte físico de um assassino eficiente. Então o James Doohan foi escolhido no lugar dele. Mas assim, a solução da máquina, eu achei curioso, é que assim, existem problemas matemáticos que até agora não tem solução. E o Spock vai usar isso como uma forma de ocupar a memória e os programas principais do computador para atrapalhar a entidade do Jack Stripador. É isso aí. E, bom, quando eles fazem isso, a entidade é obrigada a sair do corpo a sair da Enterprise. Ela vai precisar invadir outro corpo. E dá até meio que uma treta federal, porque primeiro ela assume o corpo do prefeito, mas depois que eles conseguem tirar ela do corpo do prefeito, ela volta para o corpo do Heinz. Só que o Heinz está morto. Então É ela tentou sinistro, dominar né? o controle do corpo dele. O que já. Dominar um Por que que eu não defunto, gosto cara. desse final? Porque eu acho que esse final foi de um episódio bem tenso, bem pesadinho até, assim, Para um do alívio ponto de vista. demais. Pra muita piada, sabe? E aí eu já remeto àqueles antigos episódios de TOS que eram piada pronta, que o final era atrapalhada. E aí eu já não curti tanto assim. Eu achei que eles poderiam ter Foi continuado alívio com essa demais. vibe sinistra que ia ser bem legal. Uma outra coisa que eu quase esqueci de comentar e que eu também achei muito farofa, muito fanfarrona,
foi a interação final entre esse bicho, entre o Rejak e entre a tripulação, porque até então ele é uma criatura bem sinistra que matava pessoas possuindo corpos. Aí quando ele invade a Enterprise, ele vira um palhaço de circo que fica gritando, dando risada, falando coisas sem sentido. Eu vou Eu achei isso matá-lo sem precisar de uma Eu achei faca. isso completamente fora do tom. Isso me tirou do episódio. Nossa, mas me arrancou do episódio, porque eu achei isso aqui muito besta, sabe? Tipo, não, isso não é texto, isso é bobo. O meu Rejak, ele iria possuir o Dr. McCoy e iria envenenar um por um lentamente com o calmante. Olha só como é que ia ser o terror no meu Pô, caso. ia ser muito melhor, ia ser muito melhor, sabe? Sim, Tomar o controle do sistema ambiental da nave e isso. botar todo mundo alguma coisa para ficar assustado, Agora para ele sim, se alimentar. uma outra coisa que eu Nossa, não eu acho que isso gostei ia do ser bem final. melhor. A cena final em que o Kirk ele volta para a sala de reunião para impedir que qualquer um fosse possuído lá, porque eles são mais suscetíveis por não serem da Frota Estelar, não ter treinamento, não ter tomado calmante. E o próprio Jarvis ele é possuído. O Kirk ele quando vai dar as porradas finais no Rejak, ele nocauteia ele e estranhamente ele não possui mais nada, não tem ninguém para ele possuir, então ele não sai do corpo do Rigeliano. E aí ele leva ele para a sala de transporte. Aí dá aquele empurrão feio no Caio. Não, eu vou teletransportar. E acaba com um tom de risada, com o Kirk contando, não, vamos pro bordel. E aí o Spock falando. Aí eu pensei assim, pô, o Spock é a pior companhia pro Kirk, porque da última vez que o Spock pensou em mulher, ele quase matou o Kirk, né? No episódio lá da Mock Time. Então o Kirk ele fica muito sem graça. Mas assim, falando de comentários sobre essa história que acaba de um jeito tão estranho, eu gostei, cara. Eu gostei. Tem sabor de série clássica isso aqui. Tem sabor de primeira temporada pra mim. Eu Mas achei é esquisitaço. totalmente esquisito o final. Eu acho que assim, o Robert ele queria fazer alguma coisa sinistra, só que com o material do que permitiram e as reescritas que teve tanto do Gene Album quanto do Gene Roddenberry, fizeram com que a história final não saísse tão sinistra quanto o autor inicial fez. Pelo menos é a minha visão. Eu achei esquisitaço. Depois de 3 mortos, depois de 4 mortos, o Kiki É, querer ir para um bordel no final, ficou a bem Larissa, esquisito. Eles quando eu nem estava deram fazendo aqui resolução. reassistindo para fazer a gravação, ela estava do meu lado. E ela falou: Nossa, nesse episódio morre um monte de gente, né? E realmente, cara, isso aqui é terrível. E não foi nem camisa vermelha, foi gente do planeta, foi gente da equipe médica, foi todo mundo, até o próprio Rigeliano morreu, o investigador. Então, assim, E acabou aí no estranho. final ele querer ir para um bordel, achei bem estranho. Lembrando que É, o pai da acabou de moça, lembrando matar o que o pai, Rigeliano no espaço e já quer ir pro bordel, cara. Não combina, não combina. Não combina mesmo. lembrando que o pai da moça tá na sala de interrogatório junto com o prefeito que acabou de perder a esposa. Então assim, Nenhum achei bem luto, besta. nenhum luto. Ai, agora eu tenho uma Achei bem curiosidade besta o sobre o final. nome desse planeta, Argélios, né? Eu fui pesquisar o nome e o nome Argélios ele pode derivar do nome Argel, que é a capital da Argélia, né? Um país aí. E a palavra Argel, por sua vez, tem origem na expressão árabe Al Jazir, que significa as ilhas. Portanto, o nome Argélios pode ser traduzido como Terra das Ilhas ou Terra do Mundo Cheio de Ilhas. Né? O ator, né, o John Fiedler, né, que interpreta o Hengist, né, o Rejak, ele também, curiosamente, ele fez a dublagem do porquinho leitão da Disney, do ursinho Puff. Isso daí é uma coisa assim muito diferente, mas assim, pra você ver como é que esses atores eles faziam trabalhos diversificados. E o ator que fez o prefeito, a gente já assistiu ele num episódio da primeira temporada, em que ele interpretou o Landry. Só que aqui ele tá com um cavanhaque, com um penteado totalmente diferente, e a gente nem percebe que é o mesmo ator. Bom, pessoal, Bruno, considerações finais? A minha consideração é que eu dou uma nota 7 para esse episódio. Para mim, ele não é um episódio ruim, tá? Não é um episódio ruim, é um episódio diferente, tem um sabor diferente.
Eu não culpo o autor por ele acabar da forma que ele acaba, né? Ele tem um sabor de comicidade exagerada que a série clássica às vezes tenta empurrar, né? É uma coisa, como eu disse, datada por tratar essa questão sobre a ginofobia, sobre como resolver isso de uma forma totalmente não ortodoxa. Mas assim, nota 7 é um episódio regular, ele tenta acabar de uma forma eficiente. E assim, foi um trabalho em que não existiu muito efeito visual, acho que o único efeito visual prático e complexo é o dos models da Enterprise em órbita do planeta, né? Não teve phasers, né? Então, assim, tá de acordo com o que a segunda temporada podia oferecer. Bom, eu vou dar 8. Eu Ó, daria uma nota maior, mas oito, é tá que o bom, hein? episódio ele é Tá melhor bom. que eu. O episódio ele é bom. O problema é que ele tropeça nos mesmos erros estruturais que todos os episódios, que praticamente todos os episódios da primeira temporada de Jornadas faziam, Sim, que é tentar agradar o suficiente o Shatner a ponto de mudar o roteiro, que é de dar um final babaca para um episódio que foi tenso, que é de às é vezes mesmo. ficar um tanto quanto meio esquisito, de algumas coisas saírem de tom. Por isso que eu dei 8. Não é o melhor Mas episódio de assim, Jornadas, vão ter outros muito melhores, mas é um episódio. analisando Não um é ruim, não, é bom. comparativo da ficção com a realidade, que a ficção imita a realidade, geralmente na realidade algumas coisas grotescas acontecem desse jeito, né? As pessoas morrem e a gente começa a fazer piada. É triste o que eu tô falando, mas isso é verdade. Se você ligar o jornal hoje, vocês que estão assistindo a gente vão entender o que eu quero dizer. As pessoas fazem piada, pulam festa enquanto tá caindo bomba por aí. É, mas é pra esses caras serem evoluídos, né? Pois é, não muda. Como você e eu estava discutindo ontem fora da gravação, e eu vou falar aqui com vocês, a gente não evoluiu, gente. O Kirk, ele é um reflexo de algumas coisas que nós somos. Não como indivíduos, mas como sociedade mesmo. E bola pra É isso frente. aí. O Kirk tem esse espírito, bola pra frente. Com a sua nota 8? É minha nota 8, espero. Vão ter Tá outros episódios certo. melhores, vão ter outros monstros melhores. Eu achei que o monstro poderia ter sido muito melhor se ele tivesse ficado de boca fechada ou tivesse falado menos. Eu achei que o monstro perde pontos por ser muito bufão e espalhafatoso, sabe? Sei. Então, não gostei muito dessa. E o que me surpreende muito, porque o Robert Bloch, ele foi o mesmo cara que fez os monstros dos outros episódios, que também achei bem interessante. Apesar Sim. de eu ter minha crítica à Sylvia, eu achei eles muito, muito interessantes. Ah, Ele foi o o mesmo cara, Dr. ele foi o Corbia mesmo foi um cara que dos melhores escreveu. personagens que ele fez, eu acho. Ele escreveu os androides lá do que as Isso. meninas são feitas, fez o Ruck. O Ruck, que dentre esses monstros, para mim, é o melhor. Então, enfim. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem, dizer o que você achou do episódio. Deixe aí nos comentários se vocês estão gostando do nosso conteúdo. De repente, a gente deu um boom de conteúdo aqui no canal, tem muita É. coisa. Tem stories Tá agora, ficando tá, bom, hein? gente? Tá aparecendo os stories de temas isolados e cortes também. Não deixem de conferir e deixar o like de vocês lá. Eu agradeço a todos vocês que estão na nossa tripulação de inscritos, que cresce a cada dia. Meu muito obrigado. E se você que está assistindo hoje ainda não apertou o botão inscrever, se inscreve, ajuda a ponte de comando a crescer cada vez mais no YouTube. Meu muito obrigado. Uma vida muito longa e muito próspera a todos vocês. É isso aí, espero que tenham gostado. Caplar.